Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera como se fosse tirar uma foto, mas antes de apertar para tirar essa foto, você só vai apontar a câmera aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na primeira reunião ordinária do ano, vereadores aprovam, em análise inicial, projeto de lei que concede licença e abono a servidoras em situação de violência doméstica, familiar e contra a mulher. Projeto de lei do vereador Rodrigo da Farmadic estabelece redução na tarifa de água e esgoto para protetores independentes e entidades protetoras dos animais vítimas de maus tratos. Vereadora Débora Palermo faz indicação à prefeitura solicitando reparos em passagem de fauna em Joaquim Egídio. E você sabe o que é score de crédito e como manter positivo? Confira o quadro na ponta do lápis. E atenção, você que está disponível para o mercado de trabalho ou para você que quer mudar de área, porque acontece neste momento lá na prefeitura. A repórter Luana Galiza está por lá e traz agora as informações. Seja bem-vinda. E quantas vagas tem por aí? Boa tarde, Lu. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que nos acompanha neste momento. E, Gabriel, estão sendo oferecidas neste momento 514 vagas. Começaram a distribuir as senhas aqui a partir das 9 da manhã. Foi um total de 300 senhas convencionais, mais 49 senhas preferenciais. E assim, a senha acabou, mas o atendimento continua até a última pessoa ser atendida. E assim, não pegou a senha? Você aí de casa? Não se desespera, porque eu conversei ainda agora com a Camila Garrido, que é coordenadora do CEPAT, que ela vai dar uma dica para você. Camila, você está aqui desde as 7 da manhã acompanhando toda a fila. É isso mesmo. Nós divulgamos, né, o nosso evento iniciou com atendimento às 9, mas desde as 7 horas da manhã nós já tínhamos trabalhadores aqui buscando as oportunidades e a partir das 8 horas da manhã a gente já começou a distribuir senha. Os trabalhadores buscaram essas oportunidades e tiveram também a oportunidade de sentar no Salão Vermelho e ter ali palestras voltadas para o mercado formal e também para o microempreendedor até que fossem atendidos. Camila, todas as senhas já foram distribuídas. Então, a pessoa que ainda está em busca de emprego vai chegar aqui, não vai ter mais senha. O que ela tem que fazer? Olha, o que é muito importante para a população, para que saibam que essa oportunidade hoje aqui no Paço Municipal é para que as empresas, nós estamos com 8 empresas aqui que estão entrevistando no mesmo momento em que a gente faz o encaminhamento. Então, hoje é uma demanda espontânea, por isso que são por senhas, mas cotidianamente o CEPAT atende com agendamento, basta entrar no Portal do Cidadão, agendar seu atendimento e também buscar a sua vaga através do site do CEPAT. Visualizou lá uma vaga no site do CEPAT? Pode clicar no chat que a gente vai direcionar para cadastro, um autoatendimento pelo chat, mas é possível sim se cadastrar, buscar vaga e ser encaminhado online com autoatendimento.
Então, você aí de casa, não deixe de aproveitar toda essa oportunidade entrando no site do CEPAT. E para falar um pouco sobre esse dia maravilhoso de hoje, com tantas ofertas de trabalho, eu estou aqui com o secretário de Trabalho e Renda, Arthur Orsi. Muito obrigada por nos atender. Seu secretário, como que foi planejado esse primeiro feirão aqui do ano de 2024? Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos. Olha, realmente foi muito planejado, né? A Secretaria de Trabalho e Renda, através do CEPAT, Centro Público de Atendimento ao Trabalhador, nós temos hoje o programa Vencer. E através do programa Vencer, nós estamos desenvolvendo esses feirões de empregabilidade e oportunidade, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a SIC e com outras entidades. Nós estamos oferecendo hoje, através do nosso primeiro verão, e vão ter quase 20 ao longo de todo esse ano, e também espalhados por várias regiões da cidade. Nós estamos oferecendo 514 vagas de emprego, além do atendimento ao microempreendedor individual, nessa parceria com o Sebrae, com a SIC, oferecendo consultoria, linhas de crédito e tudo mais que o profissional autônomo que não quer ter carteira assinada precisa para ele poder desempenhar suas atividades. Senhor secretário, qual foi ali o mote para vocês poderem estar incluindo os empreendedores aqui da cidade de Campinas no feirão de emprego e oportunidades? Olha, o CEPAT já faz isso, né? O CEPAT tem lá o setor, que nós temos o convênio, inclusive, com o Sebrae, que a gente faz o atendimento do microempreendedor individual. Por que isso? Porque nós temos muitas vezes aquele trabalhador autônomo, o encanador, o eletricista, a manicure, que ela prefere trabalhar como autônomo ao invés da carteira assinada, né? E aí nós damos toda a assessoria, desde a abertura da empresa até cursos de como fazer a gestão de finanças, planejar a divulgação da empresa, a maneira de atender o cliente. Então o CEPAT, ele faz toda a consultoria pro trabalhador, que começou com isso, elaborando currículo, encaminhando para uma vaga de emprego, fazendo cursos de qualificação, e também desenvolvemos agora esse trabalho com os microempreendedores individuais. Então, nós temos esse programa Vencer, que oferece os feirões, mas no dia a dia, é bom que a gente diga isso, qualquer trabalhador, qualquer microempreendedor pode acessar o site do CEPAT, marcar, fazer um agendamento e ser recebido lá no CEPAT qualquer dia da semana para a gente dar toda essa assessoria. Senhor secretário, teve aqui hoje às 9 da manhã já uma palestra, né, sobre mercado formal, como se comunicar, teve também planejamento financeiro. Como que vocês selecionaram esses assuntos e temas de palestras, né, para as pessoas que já pegaram as senhas e enquanto estão esperando a vaga, né, para saber se vão ser selecionados ou não, estarem abrindo, né, expandindo a cabeça para novos negócios, novos empreendimentos e esperança de um novo emprego? Olha, o tempo aqui nunca é perdido, né? Então, quando nós distribuímos as senhas, e foram 350 senhas aproximadamente, essas pessoas que ficavam aguardando, esses trabalhadores, eles tiveram essas orientações, né, de como se comunicar, a melhor forma de ter aí um contato mais fácil. Por quê? Porque eles saem aqui muitas vezes com a entrevista marcada, ou já é entrevistado aqui pelas empresas parceiras que participam do verão. E aí existe toda essa linguagem visual, a comunicação, como se comunicar melhor para você poder se encaixar melhor numa vaga de emprego. Então, o tempo aqui não é perdido, seja para o trabalhador formal que quer carteira assinada, seja para o trabalhador autônomo, o microempreendedor individual. Com certeza é uma oportunidade para todo mundo aqui, está todo mundo sendo atendido. Exatamente, e como você disse, o atendimento começou às 9 da manhã, nós temos um número limitado de senha, por conta do atendimento ser aqui no saguão da Prefeitura Municipal, esse feirão, mas aqueles que não conseguiram ser atendidos aqui no Paço Municipal, é só acessar o endereço do CEPAT, cepatcpta.com.br,
www.campinas.sp.gov.br, que vai poder fazer o agendamento lá na Avenida Campos Sales, na sede do CEPAT, ou através do nosso chat online. Foram mais de 17 mil atendimentos online o ano passado. Ao todo foram quase 70 mil atendimentos entre presencial e online. Então, o trabalhador que não conseguiu vir aqui ou veio aqui no feirão e não tinha mais senha, ele pode amanhã, depois, fazer um agendamento e se dirigir até o CEPAT. Seu secretário, as pessoas que vêm aqui e às vezes não acham uma vaga que seja do perfil, assistindo e acompanhando essas palestras, mesmo não sendo selecionado, eles podem estar se redescobrindo, sabendo assim, eu não tenho qualidade para trabalhar no mercado, mas eu posso de repente, eu me dou bem com um serviço de pintura. Aqui ele vai encontrar ali um trabalho que encaixe com o perfil dele. Luana, nós temos diversos cursos de qualificação e aperfeiçoamento. Empresas conveniadas com o CEPAT. E estamos agora fechando parcerias também com o Senai para que a gente possa oferecer cursos na área da construção civil, exatamente esses que você está dizendo. Encanador, pintor, eletricista, auxiliar de... Então, nós temos toda essa possibilidade daquele trabalhador que quer ter uma qualificação para ter um emprego melhor, para que ele faça esse curso de qualificação gratuito aqui com a gente. Repito, é só procurar o CEPAT que nós temos um leque imenso também de curso de qualificação. Inclusive, hoje, às 1h30 da tarde, né, vai ter uma palestra do Sebrae falando sobre crédito consciente, porque não é só oferecer o crédito aqui, não. Vocês vão estar dando um norte para os empreendedores de como pegar o crédito certinho, como poder estar pagando para não surgir aquele endividamento, né, que ninguém gosta. Exatamente. E você citou um ponto importante. Nós temos aqui vários parceiros, né, que têm créditos, microcréditos, com taxas extremamente vantajosas. E para pegar esses financiamentos, muitas vezes é importante que ele tenha consciência, e aí os cursos do Sebrae e outras entidades parceiras, de como ele gerenciar esses recursos, aonde ele investir, né, o equipamento que ele tem que comprar, a maneira dele divulgar o trabalho dele, para que ele possa investir esses recursos de uma forma que possa propagar, né, o trabalho dele, desse autônomo. Como precificar também. Às vezes as pessoas querem precificar ali colocando um preço de 100% na mercadoria e às vezes não é isso que o comércio, o empreendimento da pessoa precisa. Exatamente. Saber o serviço que ele presta, qual a faixa desse serviço no mercado, o preço, e aí existe toda uma orientação para ele chegar no valor que ele acha justo. Senhor secretário, muito obrigada e aí por estar explicando para o pessoal de casa como que está funcionando o dia de hoje. E a gente chama as pessoas para irem até o CEPAT e aproveitar. Exatamente, eu agradeço. É muito importante a gente estar divulgando sempre o CEPAT, o endereço tanto físico quanto no site da prefeitura, para que as pessoas possam acessar e tirar suas dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigada. Aproveitando a deixa aqui do secretário, eu vou passar para você aí de casa que não tem o endereço do site do CEPAT, que é o cepat.campinas.sp.gov.br na /vagas. Aproveite. Gabriel, é com você. Muito obrigado, Luana Galiza, pelas informações diretamente da Prefeitura com as oportunidades que estão disponíveis. Quero agradecer também a Camila Garrido, que é a coordenadora do CEPAT, e agora o Arthur Orsi, que é o secretário de Trabalho e Renda, pelas informações. Então, lembrando, né, mais de 400 vagas, 100 vagas só para o setor de logística. Tem palestra agora, 1h30 da tarde, sobre este crédito consciente do Sebrae. Então, uma boa oportunidade, né, para quem está desempregado, para quem está disponível para o mercado de trabalho ou para quem quer mudar de área. Olha o feirão acontecendo aqui na cidade de Campinas. Bom, 12:00 mais 14 minutos. Vamos fazer o seguinte: primeiro intervalo rapidinho aqui no nosso Câmara Notícia e na volta tem entrevista ao vivo. A gente vai falar do impacto das apostas esportivas.
está acompanhando o noticiário aí, o governo federal se movimentando, regularizando, bilhões são gastos com os apostadores, com as empresas, mas também tem os empregos gerados. O que quer dizer essa regularização? Tem alguma dúvida sobre o assunto? Já manda para a gente. 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Já manda a sua pergunta. Leu alguma coisa sobre aposta esportiva? Tem dúvida? Quem pode, quem não pode, o que significa? Já manda que a gente vai conversar com um especialista depois do nosso intervalo. Meio-dia mais 19 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, no fim do ano passado, na semana do Natal, a Câmara dos Deputados aprovou o texto do projeto que regulamenta o mercado de apostas esportivas online, as bets. E com isso, empresas terão que pagar 12% sobre o faturamento e apostadores terão que pagar imposto de 15% sobre o ganho com as apostas. Lembrando que a Câmara Federal incluiu jogos online como cassinos na regulamentação. E na semana passada, o governo federal publicou no Diário Oficial da União um decreto do presidente Lula que cria na estrutura do Ministério da Fazenda a Secretaria de Prêmios e Apostas. Então, sobre os impactos da regulamentação na área econômica, esportiva, para os apostadores e empresas, eu converso agora com o Marcelo Matoso, ele que é especialista no mercado de games e esportes, com mestrado avançado em Direito, Inovação e Tecnologia. Então, Marcelo, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo em ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal. E com tantos brasileiros apostando, era inevitável essa discussão sobre uma regulamentação. Seja bem-vindo e boa tarde. Muito boa tarde, o pessoal da TV Câmara e todos os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui, poder colaborar com vocês e, enfim, tentar ajudar sempre que possível. Eu acho que é basicamente isso que você falou, né? O mercado brasileiro ele é um mercado ávido por apostas, é um mercado que ele já vem de longa data investindo nesse segmento. Muitos usuários utilizam sites que estão sediados lá fora para fazer esse tipo de atividade, que é uma atividade recreativa muito bem quista aqui no Brasil. E aí não fazia sentido, né, a gente ficar de fora disso aí e acabar não captando recursos aqui dentro. E aí a regulamentação vem justamente para isso, né, para você trazer esse mercado para aqui, para dentro do Brasil, e com isso você consegue fazer uma arrecadação e também uma fiscalização de todo esse segmento que já vem muito forte aqui, inclusive com propagandas, com patrocínios, né? Então, movimentando muito valor e muitos recursos aqui dentro, sem nenhuma fiscalização e arrecadação. E a regulamentação vem justamente para isso. Ô Marcelo, antes desta regulamentação, como que as casas de apostas elas agiam? Era ilegal? A sede tinha que ser fora do Brasil? Nos dê uma contextualização, porque hoje é uma febre, né? Mas no passado nós já tínhamos aí milhões de apostadores. Como é que era neste passado recente? Então, todas as casas de apostas hoje, inclusive, mesmo com a regulamentação, ainda estão sediadas no exterior, tá? A gente teve uma legislação de 2018 que aprovou esse tipo de atividade aqui no Brasil, mas ainda carecia de uma regulamentação pelo Ministério da Fazenda. De 2018 para cá, tanto o antigo governo como o novo governo tentaram fazer alguns movimentos para que esse mercado de fato começasse a funcionar aqui, só que ainda carecia dessa regulamentação infra-legal que a gente fala, né? Que é, por exemplo, o Ministério da Fazenda apresentar as normas, os regulamentos, conceder as autorizações, enfim, havia uma série de burocracias que precisam ser resolvidas nesse período,
Finalmente, no ano passado, o governo conseguiu acelerar isso mediante uma medida provisória, que enfim, inclusive no final desse mês agora de janeiro, foi instaurada a Secretaria de Prêmios e Apostas no Ministério da Fazenda, justamente para apresentar essa regulamentação infralegal, para que, de fato, esse mercado possa atuar aqui dentro. Mas é o que indo direto para a sua pergunta, hoje, atualmente, todas essas empresas estão no exterior. E aí não é ilegal o usuário praticar essa atividade, porque se a atividade ela é legal no exterior, o usuário ele está entrando num site que está hospedado no exterior, é óbvio que ele não está praticando nenhuma ilegalidade, né? O que acontece é que não há nenhuma fiscalização por parte do governo, dos órgãos brasileiros, e também não há arrecadação por parte do Brasil, né? Então, agora com essa regulamentação, abre essa oportunidade para as empresas sediarem aqui no Brasil? Exatamente. A partir do momento em que o Ministério da Fazenda editar as normas para funcionamento e concessão das autorizações, as empresas poderão estar fisicamente aqui. Elas vão ter um CNPJ, elas vão ter funcionários, elas vão ter que recolher tributos, enfim, como se fosse uma empresa normal. E aí, naturalmente, você melhora os processos de fiscalização, você melhora até a qualidade do serviço para os próprios usuários, que aí você vai precisar ter canal de atendimento, você vai ter fiscalização na parte de lavagem de dinheiro, você vai ter fiscalização na parte de propaganda disso para menores de 18 anos. Então, a partir do momento que as empresas vierem para o Brasil, tem toda uma gama de benefícios, né, que o próprio mercado consumidor brasileiro vai poder usufruir disso. Ô Marcelo, e como que o senhor assistiu o texto da regulamentação que passou pela Câmara dos Deputados, pelo Senado? Foram discussões importantes? Foram ouvidas pessoas que estão envolvidas? Ou era necessário mais tempo e foi feito numa velocidade grande até para regularizar logo, para ter esse benefício desse dinheiro para ficar aqui no país? Eu acompanhei esse processo desde um pouquinho antes de 2018, desde o texto da primeira lei, né, que de fato inclui as apostas, as alterações, inclusive junto, né, aos órgãos fiscalizadores, ao próprio Senado, a própria Câmara. Então, acredito que todos os interessados do setor eles puderam contribuir de uma forma bem fidedigna, né, para que, de fato, as empresas conseguissem vir para cá e atuar de uma forma correta. Inclusive, no texto da regulamentação tem políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e criminalização, conscientização com relação à patologia do vício, da aposta. Então, assim, eu acredito que a legislação ela está dentro do que se esperava e também espelhando muito da regulamentação que se vê lá fora com relação a isso. Então, eu acho que, de fato, o mercado em si conseguiu contribuir. É óbvio que a gente sabe que nenhuma legislação vai ser perfeita e ela pode ser, inclusive, aperfeiçoada pelo tempo. Inclusive, a nossa Constituição prevê isso, né? A alteração das leis. Então, mas eu acho que hoje o texto está minimamente adequado para esse mercado, de fato, começar a ser explorado aqui, porque hoje o que acontece o mercado já existe, as empresas já consomem, os usuários já estão lá e o Brasil não consegue nem fiscalizar e nem arrecadar. Então, acho que o texto ele vem para resolver esse problema e se eventuais problemas que vierem a acontecer durante o transcurso disso, nada obsta numa alteração da lei, aplicação de penalidades, esse tipo de coisa. Quando você cita os interessados, as casas de apostas queriam essa regulamentação? Elas serão beneficiadas? É importante para elas? Para elas também. É importante que elas estejam aqui porque elas vão poder usufruir de alguns benefícios que antes não poderiam, como a própria disponibilização para todos os usuários do território nacional de forma irrestrita, desde que elas estejam de acordo com a regulamentação. Elas vão poder fazer mais propaganda do que elas faziam anteriormente, né? Porque antes a gente via que havia propaganda delas em tudo quanto é competição de futebol, a gente via bet para tudo quanto é lado. Só que, eventualmente, elas acabavam sendo chamadas para responder que tipo de contrato é esse que eles estão fazendo, porque se aposta não pode aqui, qual é a natureza desse contrato. Então, havia também uma insegurança jurídica para as próprias empresas que gostariam de atuar aqui dentro. Com a regulamentação, essa insegurança jurídica ela acaba se esvaindo e elas, de fato, podem operar aqui de uma forma mais segura.
Ô Marcelo, com esta regulamentação, muda algo para as empresas estrangeiras que operam no Brasil? Sim, as empresas estrangeiras que operam no Brasil, elas de fato não vão poder mais oferecer esse tipo de serviço para quem estiver aqui no Brasil, porque de fato há um mercado e há uma regulamentação. E se aí no futuro for verificado que ela tentou obter uma licença para atuar aqui no Brasil e ela acabou durante esse período que a regulamentação está vigente, ela acabou descumprindo isso e oferecendo os serviços para o pessoal daqui de dentro, ela vai poder sofrer uma sanção e a autorização poderá ser negada, inclusive, para esse tipo de coisa. É óbvio que durante o percurso do tempo a gente começar a verificar que tem muitas empresas lá de fora que continuam ofertando esse serviço aqui dentro, nada obsta dos próprios agências de controle tentarem bloquear o acesso dos usuários brasileiros a esse tipo de site, que é uma coisa corriqueira que acontece, né? Basicamente, você consegue uma ordem judicial, você comunica às operadoras de telefone e internet que bloqueiam o acesso, né? E quando que essas regras elas entram em vigência? Então, a gente ainda está esperando o Ministério da Fazenda basicamente soltar a portaria que determina como é que vai ser feita a concessão de autorização. Dentro dessa portaria que vão vir diversas outras diretrizes que falam sobre isso. Então, hoje a gente ainda não tem um prazo, a gente sabe que o executivo ele funciona no tempo dele, né? Mas estima-se que ainda esse ano sai alguma coisa. A secretaria acabou de ser criada, em outubro a gente já teve uma portaria que autorizava a criação da secretaria, em janeiro agora a secretaria foi criada, então eu acho que, eu olho de uma forma positiva, de que está indo rápido, né? Parece que é devagar, mas conhecendo o executivo e o legislativo brasileiro como a gente conhece, está indo até que rápido. Então eu acredito que ainda nesse primeiro semestre a gente tem alguma novidade com relação ao funcionamento dessas empresas aqui no Brasil. Marcelo, de acordo com uma reportagem da Folha de São Paulo, os gastos dos brasileiros com jogos e apostas online atingiram 54 bilhões de reais entre janeiro e novembro de 2023. Só para se ter uma ideia, este montante é maior que as exportações brasileiras de carne bovina em todo o ano de 2023. Bilhões são gastos pelos brasileiros, mas do outro lado é um mercado que gera milhões de empregos também? Não, com certeza. Todo mercado que movimenta uma quantia vultuosa dessa, ele precisa ser olhado com cautela. E não é à toa que o legislativo olhou para esse mercado e falou assim, cara, a gente precisa regular isso daqui, porque é o que você acabou de falar. Tem 54 bilhões sendo movimentados e a gente não está arrecadando um centavo de imposto. E aí, quando eu estou falando de arrecadação, você fala disso para conversão em transporte, em saúde, em educação, em segurança. Então, a gente não está falando de pegar dinheiro para, de fato, apenas arrecadar. Quando a gente está deixando de arrecadar dinheiro, é o nosso dinheiro, o dinheiro dos cidadãos, né? Então, é o dinheiro que deveria voltar em prol da sociedade. E aí, naturalmente, quando você fala isso, é uma tristeza você ver que tem muito dinheiro indo lá para fora e não fica um centavo aqui dentro. Naturalmente, serão criados empregos que também vão culminar com, enfim, tributação e recolhimentos. Eu acredito que o mercado vindo de fato para dentro do Brasil, os benefícios eles serão muito maiores do que da forma como ele está sendo feito hoje. Agora, Marcelo, uma pesquisa da Datafolha mostra que 15% da população brasileira aposta ou já apostou de forma online. E o gasto médio é de R$ 263 reais. É um fenômeno que você entende que tende a crescer no país ainda mais com essa regulamentação e com os patrocínios que a gente tem assistido, principalmente no mundo esportivo? Eu acredito que sim. O brasileiro ele sempre foi vinculado a apostas. Eu, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Então, assim, o jogo do bicho ele nunca parou aqui, independente dele ser regularizado ou não, né? Então, assim, o brasileiro ele sempre gostou de fazer a sua fezinha, né, que a gente chama. Então, é algo que dentro de um mercado, de uma zona cinzenta de um mercado, já existia com esse volume.
eu acho que você regulamentando e você atraindo esse público, e obviamente é um público que ele tem que ser atraído de forma consciente, né, de forma cautelosa, né, eu acredito que sim, esse público vai aumentar exponencialmente, né? Só que essa atividade ela tem que ser encarada como um lazer, uma diversão, e não como um meio de subsistência. Quem vai subsistir desse meio são as operadoras de bet, os funcionários, os empregados, eles vão trabalhar nesse mercado. Os usuários eles têm que encarar isso como um lazer e uma diversão. Então, essa atração do público ela precisa ser feita de forma cautelosa. Sobre este assunto, então, que você citou, essa questão dessa zona cinzenta e também subsistir através das apostas online, eu acho que é importante até você esclarecer para quem está nos acompanhando. Porque os jogos de azar são proibidos no Brasil. O bingo, por exemplo, ele entra na contravenção penal. E uma das justificativas aborda a questão do vício, né? A própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, classificou jogo compulsivo como uma doença ao lado da dependência de álcool e chama-se transtorno do jogo. Essa é uma discussão que também precisa acontecer com as apostas esportivas. O senhor acha que vai entrar dentro dessa regulamentação cartilhas também pedindo essa cautela e este cuidado? Totalmente, e com certeza, já está na regulamentação que todas as operadoras elas serão obrigadas a apresentar cartilhas políticas e normativos de conscientização do usuário, né, para que você faça um jogo que eles chamam de jogo consciente, né? A patologia ela pode acontecer por inúmeros fatores, é o que você falou. Pode ter um vício em bebida, pode ter um vício em jogo, pode ter um vício em cigarro. Então é sempre importante todos os mercados olharem para essa parte dos seus usuários com uma forma atenciosa e carinhosa, para justamente você não macular o próprio mercado. Então, a regulamentação já vem com normas rígidas para a apresentação de políticas de conscientização e com reservas de verbas, inclusive, para a aplicação dessas políticas. E se isso não for feito, a autorização, inclusive, poderá ser cassada, né? Então, acho que todas as operadoras de bet vão ter uma atenção com relação ao jogo consciente. E aí a Secretaria de Prêmios e Apostas, que vai estar vinculada ao Ministério da Fazenda, que foi recém-criada, é ela que vai observar e fiscalizar? Sim, dentro da secretaria terão umas subsecretarias, né? E uma delas é a subsecretaria de fiscalização, né? Ela vai fiscalizar. Dentro da própria regulamentação, tem normativos que falam que as casas de aposta precisarão disponibilizar todos os dados dos usuários, justamente para que elas consigam olhar para esses dados e entender o que está acontecendo ali. Porque hoje em dia, você analisando dados, você consegue entender se um usuário ele está investindo muito ou pouco recurso dentro daquele jogo. Então você consegue entender qual é a dinâmica dele, e você até começa a aplicar mecanismos para bloqueio daquele usuário, né? Se você sentir que ele está aplicando quantias muito vultuosas, para a casa de aposta também não é interessante ter aquele usuário ali dentro, tá? Porque é um usuário que ele é prejudicial, ele pode acabar trazendo algum transtorno para dentro daquela comunidade. Então, as subsecretarias, com acesso a esses dados, elas vão poder fiscalizar de forma efetiva e aplicar as penalidades ou sanções devidas às casas de apostas que não se adequarem nas políticas de conscientização. Ótimo, estou conversando aqui com o Marcelo Matoso sobre tributação de jogos, né? Os impactos econômicos, esportivos para os apostadores, para as empresas, após esta regulamentação das apostas esportivas. Aqui embaixo da nossa tela está o número do nosso WhatsApp que você pode enviar o seu questionamento, a sua pergunta, porque nós estamos conversando com um especialista. Eu já recebi uma pergunta aqui, Marcelo, a pessoa não se identificou e ela postou uma pergunta direta. Ela diz assim: menores de idade podem apostar? E aí eu já acrescento para você diante desta pergunta: quem está proibido de jogar? Ou de apostar? Então, vamos lá, respondendo diretamente a pergunta, menores de idade não podem apostar, tá? E a regulamentação também prevê algumas outras proibições, como, por exemplo, todos os envolvidos, funcionários, sócios que atuarem nas bets, nas empresas, eles também estão proibidos de apostar.
Os atletas que participam das competições, eles também estão proibidos de apostar. Dirigentes dos clubes também estão proibidos. Tem até uma escala de familiaridade direta ou indireta que está na legislação, né? Eu acho que até primeiro grau, parentes de primeiro grau, de pessoas envolvidas nas apostas também não podem apostar, ou atletas. Então, a legislação ela previu, de fato, inúmeras possibilidades para tentar vetar um dos grandes problemas que acontece, que a gente teve o escândalo do ano passado, que é a questão da manipulação dos resultados, né? Porque acaba você ferindo a integridade do esporte. A gente sabe que o esporte ele é algo muito precioso para o Brasil. O Brasil ele é muito tradicional nos seus esportes, então é sempre importante prezar pela integridade. A partir do momento que você começa a ter manipulação de resultado, você quebra a integridade do esporte e o espírito dele se esvai, né? Então é por isso que há algumas proibições para justamente impedir isso daí e também para preservar os menores de idade. Marcelo, o Brasil ele está buscando esta regularização agora, né? Nos outros países, essa discussão também acontece, está mais avançada, está no mesmo patamar, fazendo uma comparação do Brasil com os outros países. O Brasil está passando por um caminho que praticamente todos os países que já regulamentaram passaram também. Essa primeira parte de implantação e trazer esse mercado, ela é um pouco tortuosa justamente por isso. Muitas dúvidas vão surgir, a população fica receosa, ai meu Deus, todo mundo vai ficar viciado, ai meu Deus, como é que vai acontecer? Mas eu acho que é um caminho natural, eles já estão um pouquinho mais avançados. Lá fora eles já veem a atividade de bet como apenas um segmento de mercado que a população utiliza, né? Um segmento de entretenimento. Então, já não há mais tanta preocupação por parte da população. A preocupação que permanece é, sim, dos órgãos de fiscalização e para sempre ficar de olho nessa questão de manipulação de resultado e também na lavagem de dinheiro, que a gente sabe que é algo que sempre fica ali, aquela pulga atrás da orelha, se estão utilizando esse tipo de jogo de azar para fazer esse tipo de prática, mas a própria regulação também prevê dispositivos para impedir isso. Ô Marcelo, já existem sistemas de transação específicos para o setor, para o apostador enviar o dinheiro ou para ele receber prêmio, e aí alguém vai fiscalizar isso? É de transação bancária igual a gente paga a conta ou vai ter um sistema específico para essas casas de apostas? O sistema brasileiro de pagamentos ele é um só, né? E aí você utiliza ele em todos os mercados. E o sistema de pagamento brasileiro, inclusive, ele é utilizado com base em muitos outros países, porque a gente sabe que no Brasil a questão da fraude é muito forte. Então, a gente está... Não me orgulho de falar isso, mas a gente está há anos-luz na questão de fraude com relação a outros países, justamente porque a gente teve que se atualizar por conta dos fraudadores. Então, o nosso sistema brasileiro de pagamentos ele é muito eficiente nessa questão do rastreio, né? Você consegue entender o caminho do dinheiro, você consegue entender onde é que são feitas as ilegalidades e você consegue fazer o que eles chamam de tracking, né? E o sistema de pagamento brasileiro ele é fiscalizado pelo Banco Central, que é um órgão muito ativo, muito sério, né, que entra governo e sai governo, o órgão se mantém, o órgão ele sempre está ali fiscalizando, justamente para evitar qualquer tipo de ruptura no nosso sistema financeiro e econômico. E aí é esse sistema que vai ser utilizado nas casas de bet, como é utilizado em qualquer outro mercado. O que vai acontecer é que as casas de bet vão precisar abrir os dados e os sistemas dela para, por exemplo, a Secretaria de Fiscalização. Porque a qualquer momento ela vai poder ter acesso e verificar o que está acontecendo ali dentro. Então, sobre o sistema, é óbvio que eles têm os sistemas próprios de gerenciamento dos apostadores e das apostas, mas a parte de pagamento vai ser utilizada a infraestrutura que a gente já tem, que inclusive é a que funciona nas casas de aposta lá de fora, né? Você contrata um operador de câmbio, contrata um FX, eles fazem essa remessa do dinheiro, seja para ir, seja para voltar aqui para os apostadores. Vai continuar tudo na mesma. Neste caminho inevitável que você citou, desta regulamentação e até deste modelo de pagamento que já é utilizado.
O senhor entende que a gente tem um longo caminho pela frente ou estamos no caminho certo e a gente deve ver avanços nos próximos meses? Eu acredito que a legislação ela veio com bastante coisa. Como a gente acabou observando os mercados lá de fora e as dores que eles passaram, a regulamentação ela já veio com alguns dispositivos para tentar evitar alguns problemas. A gente sabe que a gente só vai entender se esses problemas serão evitados ou não a partir do momento que o mercado começar a funcionar aqui dentro. Mas eu acho que a gente, olhando lá para fora, a gente já está tentando evitar algumas dores, então eu sinto que vai ser um caminho menos tortuoso do que já passaram. Marcelo Matoso, especialista no mercado de games e esportes, mestrado avançado em Direito, Inovação e Tecnologia. Muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo. Tenho certeza que todas as informações que foram passadas aqui foram de grande valia para quem está nos acompanhando. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar ao nosso telejornal para falar sobre esse assunto, que eu sei que com certeza vai ganhar novos capítulos, mas também sobre outros, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu que agradeço aí pela participação e poder ter ajudado todo mundo. Eu acho que, de fato, a gente conseguiu fazer uma regulamentação que se mostra adequada para o momento que a gente está vivendo. Muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos a participação do Marcelo ao vivo nesta terça-feira aqui no nosso Câmara Notícias sobre um assunto atual que certamente você já acompanhou aí na sua residência alguma reportagem ou estava assistindo um jogo de futebol, por exemplo, e viu um patrocínio, em uma camisa de futebol, que é muito comum. Então, essa discussão ela está evidente, por isso que a gente trouxe hoje aqui para a gente poder debater. 12h mais 45 minutos. A gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia ao vivo e falando sobre trânsito, sobre ação educativa, porque com o retorno do ano letivo, milhares de crianças retornaram às aulas. Então é importante, uma orientação sobre este deslocamento seguro. Repórter André Aranha, cedinho, acompanhou a ação da INDEC e traz agora as informações. Então, olá André, seja bem-vindo. Pois é, Gabriel Castro, as ações começaram hoje e vão até o dia 26 de janeiro. Como principal objetivo, evidentemente, conscientizar as crianças, também os pais, inclusive, ações de teatro, peças, estão sendo realizadas com essa finalidade. Bom, é o seguinte, Gabriel, estou aqui com a Roberta Mantovani, que é gerente da área de educação para a mobilidade, vai conversar conosco para falar justamente, Roberta, sobre a importância dessas ações. Boa tarde para você. Uma boa tarde. Nós estamos iniciando a ação da campanha de volta às aulas, que fazemos tradicionalmente todo início de ano e todo início de volta às aulas do segundo semestre. Esse ano nós começamos as ações em 15 escolas do Corredor Ouro Verde, alinhando as ações também à ampliação do BRT, e o principal objetivo é trabalharmos a questão da segurança no transporte das crianças em todos os modos de transporte. No carro, na motocicleta só acima dos 10 anos com as crianças, a pé, usando a bicicleta ou usando o transporte público ou usando o transporte escolar. Bom, eu estou vendo, inclusive, eu já citei que tem atores, atrizes. Qual a finalidade disso? Em cuidado, proteja o pedestre, avô do pequeno Lucas. O que é isso? Conta pra gente. Nós estamos iniciando um trabalho com esquetes teatrais que falam sobre a segurança viária, principalmente sobre a proteção aos pedestres e principalmente com a proteção àqueles que são vulneráveis no trânsito, os idosos, as pessoas com alguma deficiência, as crianças e os jovens, e orientando a todos os condutores que respeitem as regras de trânsito, que respeitem a convivência harmônica, a cultura de paz no trânsito, para que a gente possa, de fato, proteger os pedestres aqui em Campinas.
Bom, e o pessoal tá ligado, né? Eu vi que teve, inclusive, né, um pessoal que atravessou a rua fora da faixa, vocês já foram lá orientando, conscientizando, isso que é legal, né, Roberta? Isso que é importante, né? Sim, esse é o objetivo, que nós possamos orientar os hábitos seguros no trânsito, orientar o uso da sinalização, o uso da infraestrutura, para que todos possam fazer os seus deslocamentos com segurança. Vai até o dia 26 de janeiro? Vai até o dia 26 de janeiro, são 15 escolas, 11 escolas estaduais, 2 escolas particulares e 2 municipais, e as ações estão alinhadas à ampliação que nós estamos fazendo no corredor Ouro Verde, e em relação a esse conteúdo, a esse aspecto, nós estamos orientando tanto o transporte seguro por ônibus, quanto também a ampliação do uso do modal do transporte público para fazer os seus deslocamentos, né? Ampliando o uso do transporte público no seu dia a dia, também com os estudantes. Ô, Roberta, enquanto você falava, eu observava, né? Agora o pessoal, os atores, as atrizes vieram para cá. Tem que ter um preparo físico, eles não param, né? Eles vão para lá, vão para cá. Sim, eles não param, e a ideia é que nós façamos isso em algumas escolas, né? Estimulando essas ações de segurança voltadas ao pedestre, principalmente trabalhando com as crianças e com os jovens, para que a gente possa ampliar essa percepção de segurança, essa percepção de que nenhuma morte é aceitável no trânsito e que é possível nós termos um trânsito seguro se todo mundo colaborar, né? Se for um trabalho de corresponsabilidade entre todo mundo. Como surgiu essa ideia do teatro? Essa ideia ela já vem sendo explorada desde o ano passado, para que nós integrássemos essa ação às nossas campanhas de educação para o trânsito, principalmente voltado para a questão do pedestre. Então, a partir daí, nós estruturamos o conceito da campanha baseado nos nossos principais fatores de risco, né, que são a velocidade, o uso do celular, o consumo de álcool e direção, né, e principalmente o respeito às regras de trânsito de uma maneira geral. E a partir desses conceitos, então, nós estruturamos a nossa primeira esquete teatral, que tem início aqui junto à nossa campanha de volta às aulas. Bom, as escolas que estão participando aí vão receber, essa inclusive já recebeu, né, Roberta, o Guia de Atividades de Educação para a Mobilidade da INDEC 2024, é isso? Isso, além das ações que nós fazemos externamente com a comunidade escolar, com os pais, nós fazemos também uma ação de mobilização dos gestores escolares, da equipe pedagógica da escola, para que essa equipe possa incluir nos seus currículos ações de educação para o trânsito de maneira transversal, mas também que a escola possa trabalhar com os nossos programas. Então, esse guia, ele apresenta atividades que são realizadas em educação para a mobilidade, em segurança viária, para todo o ano letivo. E aí as escolas são convidadas, então, para participar dessas atividades de maneira mais permanente. Pois é, e a gente está aqui na Escola Municipal de Ensino, não é? Zeferino Vaz, né, Roberta? E a criançada, tá, os estudantes, todo mundo de olho aí na apresentação. Tá bem legal, acho que foi realmente uma sacada bacana, interessante, porque está chamando, claro, a atenção das pessoas, né, Roberta? Tanto dos pais quanto das crianças. E é muito importante que todos se mobilizem, né? Principalmente os pais das famílias, das crianças pequenas, que acabam se constituindo como um modelo também para os hábitos de segurança dos futuros adultos, né? Então, importante, nós ficamos felizes em conseguirmos mobilizar a sociedade para esse tema e fazer com que a sociedade se engaje, né, nesse tema tão importante. Olha lá, você está recebendo o folhetinho também, olha lá. Esse é o nosso folheto de volta às aulas. Como eu disse anteriormente, ele orienta os hábitos seguros de transporte nos vários modais, né, e trazem as principais regras, né, as principais orientações para que as famílias sigam com suas crianças e jovens. Bom, o grupo de teatro é o Ateliê Teatro, é isso? Isso, é o Ateliê Teatro, são os nossos parceiros para fazer essa e muitas outras ações que ocorrerão aí durante o ano para a segurança viária de Campinas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no folheto, então, até para a gente trocar uma ideia. Então tem transporte escolar e carro particular, não é? Com algumas informações, a preferência é sempre do pedestre,
Isso é Sempre legal do pedestre, também, sim. as pessoas se conscientizarem, embarque e desembarque sempre pela calçada. Sempre Pois pela é. calçada. Todos devem utilizar os dispositivos de segurança, cinto, bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação. Sim, e a criança com 10 anos de idade, se já tiver acima de 1,45 m, pode ir para o banco da frente sendo transportada com segurança. Antes de 1,45 m, preferivelmente, se ela já tiver 10 anos, a legislação não obriga, mas preferencialmente é melhor que a criança vá no banco traseiro, que será mais seguro por conta da altura e de o cinto de segurança e, de fato, oferecer a segurança que é necessária no caso de uma colisão. Vamos lá, pessoal, vamos se ligar aqui então nas informações no Câmara Notícia, Gabriel. Bom, para andar no banco da frente é preciso ter 10 anos, não é? Como disse a Roberta, 1,45 m de altura pelo menos, né? Isso. Vamos lá, transporte público, super importante também. Espere o ônibus parar completamente para embarcar. Exatamente, nós estamos agora fazendo a ampliação, né, do BRT Ouro Verde. É uma opção interessante para fazer partes dos deslocamentos para chegar até as escolas, principalmente com jovens ou famílias, né, com mais numerosas. E aí a questão do transporte público é muito importante também em relação à segurança viária. Então embarcar e desembarcar com o veículo sempre parado, né, nunca com o veículo em movimento, procurar se colocar de forma segura dentro do transporte público, acomodar as mochilas, né, porque a gente está no volta às aulas, para que se tenha um transporte seguro. E sempre respeitar os assentos preferenciais dentro dos ônibus, porque a gente tem lá dentro assentos preferenciais. E tá falando aqui para usar fone de ouvido, né? Para não incomodar as pessoas. Exatamente, porque a gente tem também hoje um uso muito comum dos celulares na circulação. Hoje em dia então, o mundo é o celular, né, Roberta? O celular pode distrair você quando está fazendo uma travessia, não deve ser usado por quem está conduzindo nenhum tipo de veículo. E dentro do ônibus, como você está num espaço que é coletivo, em que várias pessoas estão juntas, então se você vai usar o celular, é melhor que use com o fone de ouvido para não incomodar as outras pessoas. Bom, vamos lá, orientações também para os ciclistas, não se esqueça de usar o capacete ao pedalar, adote o combo de proteção, não é? Campainha, espelho, retrovisor do lado esquerdo e refletores na frente, atrás e nos pedais. Pedale pela ciclovia e ciclofaixa ou busque rotas aí com menor fluxo de veículos. Pedale sempre no sentido da via, nunca na contramão do trânsito. Isso é super importante, né, Roberta? Isso é muito importante. E é importante o ciclista saber que ele precisa respeitar as mesmas regras de trânsito que um veículo automotor respeita. Então, se o semáforo fecha, o ciclista deve parar no semáforo. Se a rua é contramão, ele não deve seguir na contramão. Ele tem que tomar cuidado com o estacionamento e a abertura de portas dos carros, né? Então ele pode pedalar pela via, adotando os hábitos de segurança, sempre procurando rotas mais seguras e sempre procurando, em vários espaços da cidade, nós já temos infraestrutura de ciclovias e ciclofaixas que estão completando o nosso plano cicloviário. Então sempre procurar que estiver em regiões em que a gente já tenha conseguido construir essas estruturas, que ele possa utilizar esses espaços e pedalar com segurança. Boa, para motociclistas também utilize os equipamentos de proteção, capacete e tudo mais, vestimentas adequadas, né? A idade mínima para andar na garupa é de 10 anos. Olha só que informação importante também. E para todos, respeite a sinalização, semáforos, não é? Não utilize o celular enquanto estiver no trânsito, isso é importante. Às vezes eu paro do lado. Então, o pessoal lá, às vezes o semáforo abriu e, sabe, olha o perigo disso, é uma coisa... surreal, né, o Roberta? celular hoje se configura como uma das principais distrações no trânsito que levam a colisões, inclusive graves. E são frações de segundo, né? Um minuto que você olha para a tela do celular é suficiente para você atropelar uma pessoa, por exemplo, que esteja atravessando a rua, às vezes ou com ou sem sinalização. E a preferência, né? Todos os que estão na via, ciclistas, motociclistas, motoristas, condutores dos veículos maiores, ônibus, caminhões, veículos escolares,
tem como obrigação pelo Código de Trânsito cuidar da proteção do pedestre, né? Então a gente acredita que, eventualmente, a gente pode errar no trânsito, mas o trânsito ele precisa ser um sistema seguro para que todos, mesmo que a gente erre, a gente não pague com a vida ou com uma lesão grave, definitiva, né? Então, para isso, a gente precisa que todos colaborem, todos precisam ter hábitos seguros, né? Porque aí a gente consegue construir um sistema seguro de fato para todo mundo. Pois é por isso que essas ações da Index são fundamentais. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Valeu. Muito obrigado a Roberta, conversando conosco aqui no Câmara Notícia. Portanto, falando das ações que se iniciaram nesta terça-feira. É importante, né, Gabriel Castro? Importante essa questão que envolve a conscientização, não apenas das crianças, como dos pais, né, que a gente trouxe as informações, as orientações também para motociclistas, ciclistas, enfim, pedestres, motoristas, evidentemente. Então, é muito importante sempre, não é, seguir todas essas orientações para que a gente consiga diminuir cada vez mais os acidentes no trânsito, não é? Quem sabe um dia essa situação melhore. Eu volto com você, Gabriel Castro. Esse é o objetivo, né? Muito obrigado ao nosso repórter André Aranha. Também agradeço a disponibilidade do tempo e as informações que foram passadas aqui pela Roberta dos Reis Mantovani, que é gerente da área de educação para a mobilidade, né? Por essas informações. E a gente viu ao fundo também, né, essa ação, essa interação que estava acontecendo ali com os pais, com os responsáveis, com as crianças que estavam chegando para estudar. Então, assim, durante todo o mês, a INDEC vai fazer este serviço de orientação, de educação em diversas escolas aqui da cidade de Campinas por um trânsito mais seguro. Bom, 13h, vamos com as notícias da metrópole de Campinas. A gente continua falando aqui também sobre educação, porque a Conveste divulgou hoje a lista dos aprovados em primeira chamada do vestibular indígena Unicamp e UFSCar 2024. A matrícula tem que ser realizada hoje, até às 17h, pelo site conveste.unicamp.br e lá o candidato tem todas as informações. Estão sendo convocados para a matrícula 101 estudantes na Unicamp e 78 na UFSCar. A segunda chamada vai ser divulgada no dia 9 de fevereiro na página da Conveste e vai haver até 5 chamadas para a matrícula online. Bom, olha só, levantamento realizado pelo Instituto Penido Burnier indica que no verão a automedicação com colírios atinge 40%, podendo provocar catarata, glaucoma e doenças que causam a perda da visão. Dados do Ministério da Saúde no Brasil mostram que a automedicação é a maior causa de internação por intoxicação. No verão, a vermelhidão e o desconforto nos olhos aumentam, causados pelo sol, mar, cloro das piscinas e o uso frequente de ar-condicionado. O problema é que muitos brasileiros não vê o colírio como remédio e usa à vontade sem orientação médica. Uma dessas pessoas é o Nicolas, de 26 anos, que tem conjuntivite primavério, também conhecida como conjuntivite alérgica sazonal, que é uma inflamação da conjuntiva, a membrana que reveste o globo ocular e as pálpebras. O que eu tenho chama conjuntivite primaveril, né, que é uma condição alérgica minha, que só dá em mim. Não é contagioso nem nada, mas com o tempo, eu não sei se tem a ver, mas acabou surgindo nódulos dentro do meu olho, de tanto eu coçar. E a ideia é que com o tempo, desde a minha infância até a minha adolescência, passasse, mas não passou. E eu acho que tanto eu coçar o olho, ela continuou e eu não mantive o tratamento também. Antigamente, para tentar aliviar a irritação nos olhos, Nicolas utilizava colírios sem prescrição médica, comprando colírios por conta própria. Durante toda a minha infância, a gente sempre recorreu aos médicos e cada um receitava um colírio diferente, mas nenhum trazia um efeito positivo mesmo no meu olho. Sempre a gente pingava, eu continuava coçando, eu continuava com a minha crise de conjuntivite alérgica e nada melhorava. E aí, com o tempo, eu desisti, comecei a só pingar colírios que lubrificavam os olhos mesmos, e aí agora, depois de muito tempo, a gente finalmente encontrou um colírio sem conservantes, que é o ideal para o meu olho.
Segundo um levantamento do Instituto Penido Burnier, no verão a automedicação com colírios aumenta em 40%. O uso indiscriminado do medicamento pode causar algumas doenças como glaucoma e catarata, uma das principais causas da perda de visão. O brasileiro tem por hábito fazer a automedicação. Isso é muito indesejável. Nós sabemos que os índices de automedicação no nosso país são da ordem de 70%. E a automedicação costuma aumentar nessa fase do verão que estamos, porque nós ficamos muito no ar-condicionado, nós vamos a um shopping onde o ar está ressecado, então o olho fica mais seco, dá uma fotofobia, fica irritado, vermelho. O pessoal que vai à piscina, à praia, acaba tendo, com a própria transpiração, uma irritação ocular, porque o suor acaba escorrendo, o uso de bloqueadores solar, de filtro solar, muda o pH e pode adentrar o olho e causar alteração. Então, sempre nós vamos ter muito cuidado, porque os nossos olhos são responsáveis por 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente. Então, a saúde ocular é fundamental. O presidente do Instituto Penido Burnier afirma ainda que o uso indiscriminado de colírios mascara doenças, possibilitando a evolução silenciosa de alterações nos olhos. Nós temos diversas alterações que o uso indiscriminado do colírio pode causar, né? Nós temos colírios que, às vezes, algum parente usou o colírio no pós-operatório de catarata. Um familiar guardou o colírio, daí um dia ele pinga, viu que o olho ficou branco, começa a usar. Esse colírio, às vezes, tem um anti-inflamatório, tem antibiótico, ele tem cortisona. O uso indiscriminado de colírios com corticoide leva a catarata, a glaucoma, ou mesmo de antibióticos não corretamente, pode levar a resistência bacteriana. Nós temos colírios que podem contrair a pupila, colírios que podem dilatar a pupila, atrapalhando a visão proximal. Então, nós vamos saber que o colírio ele tem um efeito e, muitas vezes, tem também o seu efeito colateral. Para o oftalmologista, o uso correto do colírio é essencial para a saúde ocular. É fundamental. Muitas pessoas utilizam o colírio erroneamente, porque não sabem pingar o colírio. Quando é prescrito o colírio, a primeira coisa que precisamos saber é instilá-lo, né? É puxar a pálpebra inferior, muitas vezes levar o mento para cima e pingar o colírio, porque uma gota basta para o efeito. Toda medicação, todo colírio é calculado para a instilação de apenas uma gota, seja ele antibiótico, antialérgico ou até mesmo as lágrimas artificiais. Então é muito importante termos essa consciência e também sabermos que o colírio é uma medicação, não é uma aguinha qualquer. Então precisamos usá-lo sempre com a prescrição médica, geralmente com a prescrição do oftalmologista. Vazamentos de dados pessoais deixam muitas pessoas vulneráveis a golpes. Com o número do CPF e outros dados, golpistas conseguem realizar empréstimos, abrir contas ou fazer compras em outro nome, que pode ficar sujo após essa fraude. Receber a informação de que seus dados pessoais vazaram não é nada legal. Por isso, algumas dicas são importantes para não cair no golpe. A primeira dica seria ser muito criterioso em relação às informações e aos documentos que você passa a terceiros, a comerciantes, a sites. Vai aquela pergunta, é realmente necessário toda essa informação, documentação, para fazer um simples cadastro em uma loja? Tendo isso em mente, você já vai se precavendo de eventuais golpes. Mas existem outras dicas que podem ser bem utilizadas, como, por exemplo, utilizar cartão virtual quando cabível, não um cartão de crédito, não memorizar no seu celular ou na sua carteira, não deixar o número do cartão de crédito e a senha do cartão, evitar deixar isso de fácil acesso para bandidos, utilizar nos seus aplicativos de conversa, de bate-papo, mensagens temporárias, aquelas que são apagadas depois de 24 horas. Quando você tiver que passar algum documento, a cópia de um RG, de um CPF, para alguma finalidade,
recomenda-se que você escreva naquele documento à mão ou datilografado a finalidade daquela utilização. Ainda segundo o advogado, que é especialista em direito do consumidor, é possível saber se o CPF está sendo utilizado de forma indevida. Existem sites de busca, consulta pública, que permitem a você verificar se o seu CPF está sendo utilizado por terceiros indevidamente. Alguns sites são recomendados, mas preferencialmente aqueles públicos, de registros públicos. O Banco Central do Brasil tem um site chamado registrato.bcb.gov, que é o mais indicado para esse tipo de verificação. Ali você pode saber, por exemplo, se há contas bancárias abertas em seu nome com seu CPF, fora do estado, em todo o território brasileiro. E claro, né, pessoal, é fundamental que se faça um boletim de ocorrência. A primeira recomendação nesse caso, na verdade, seria contactar os bancos envolvidos, tanto os bancos que a vítima da fraude tem conta corrente, como o banco onde a conta foi indevidamente aberta, para que eles sejam notificados sobre a operação, sobre a fraude, a ocorrência da fraude, do crime. Em seguida, recomenda-se que você abra um boletim de ocorrência, registre o que aconteceu, onde você vai passar para a polícia toda a documentação, como prints de tela, de conversas, registro de atendimentos e etc. Por fim, recomenda-se que você entre em contato com lojas, estabelecimentos comerciais, que eventualmente você tenha crediário, que você tenha login, tenha senha, para informar também sobre a ocorrência do crime, do estelionato. A situação de fato é preocupante, porque segundo dados do censo de 2022, houve vazamento de um conjunto de dados com informações de cerca de 223 milhões de brasileiros. Isso significa que toda a população do país deve ter sido afetada. Olha, e a Emily passou por uma situação muito complicada. Quando tinha apenas 17 anos, ou seja, menor de idade, soube que o CPF dela havia sido utilizado de maneira indevida para comprar um poste em outra cidade. Deu uma dor de cabeça impressionante, mas ela resolveu o problema. Eu fui começar um novo trabalho e nessa a gente detectou que estava o meu CPF inativo. E com 17 anos, falei, como, né? Eu nunca tinha utilizado antes o meu CPF. E foi aí que a gente foi no Serasa e descobriu que o meu CPF estava com o meu nome sujo já, de um tempo que haviam utilizado. E a gente foi procurar, né? Quem que tinha utilizado o meu CPF. E aí descobrimos que foi um poste que compraram no meu nome. Foi um valor de 14 mil, mais ou menos, o poste. E numa outra cidade, eu aqui em Campinas e lá em São Vicente utilizaram o meu CPF. Aí começou a dor de cabeça. A gente teve que fazer boletim de ocorrência. Tivemos que sair de uma cidade para outra para também tentar resolver. E nessa complicação toda, eu atrasei documentos para o trabalho, me atrasei para começar a trabalhar. E foi mais ou menos 6 meses para eles poderem tirar o meu nome de uma restrição, me indenizar por aquilo, não financeiramente, mas fazer todo o processo de tirar o meu nome do Serasa, limpar meu nome e voltar a funcionar normal. Foi 6 meses. Nunca mais aconteceu? Nunca mais aconteceu, porque hoje eu tomo devidos cuidados. Não é qualquer site que eu entro, não coloco meu CPF em qualquer lugar, mas ali foi um acaso que aconteceu comigo de uma maneira ruim. E olha só, o Banco de Ração e Utensílios para Animais tem por objetivo captar as doações para cães e gatos e promover a distribuição. Saiba o passo a passo de como fazer essa doação e quem pode se inscrever no programa da Prefeitura. O Banco de Ração e Utensílios para Animais tem como objetivo captar rações para cães e gatos e promover a sua distribuição. A prioridade são as pessoas mais carentes e que precisam estar inscritas em programas sociais. Em seguida, os protetores independentes e, na sequência, as ONGs. Olha, primeiro é mais um passo nas políticas de proteção e bem-estar animal em Campinas. Já tem outros projetos que são o SAMU Animal, né, que é o Castramóvel, que é o ambulatório médico veterinário que roda na cidade fazendo consultas
gratuitamente, com 2 unidades, e agora o banco de ração animal, também de utensílios. O que ocorre? Na pandemia a gente percebeu toda uma dificuldade social. E após a pandemia mesmo, até hoje, se observa isso, problemas sociais e muito aumento de abandono de animais e também dificuldade das pessoas em comprar rações, em manter os seus animais com tudo que eles precisam. Então vem nesse sentido de dar essa assistência à população que mais precisa para que possam alimentar seus animais. A gestão do banco de ração realiza cadastramento, triagem e destinação de doações e é feita pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. É uma parceria entre a Secretaria do Verde e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal. Primeiro, para se cadastrar, você vai no portal animal, vai entrar em contato através do e-mail específico com o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal, que se chama CMPDA. Um e-mail pedindo o cadastramento para o Conselho vai receber um link de cadastro. É simples, preenche o cadastro e fica aguardando a entrega, a seleção no Conselho, né, a validação do cadastro, e depois confirmando que realmente é uma família que está no cadastro social da cidade ou é um protetor independente realmente conhecido, com um trabalho conhecido, essas pessoas vão receber na sua casa. Aí basta levar o bichinho a uma das clínicas veterinárias móveis para que passe por consulta, seja vacinado e microchipado gratuitamente. O animal precisa ser microchipado. No caso das pessoas mais vulneráveis, isso não acontece, os animais não estão microchipados. Então a gente vai entregar a ração e já vai fazer o serviço de microchipagem, para garantir que a pessoa já possa ser cadastrada como tutora daqueles animais. Então é todo um projeto de proteção e bem-estar dos nossos animais com esse viés social, de fazer chegar a ração para aquelas pessoas que estão mais precisando de receber a ração. Uma hora mais 14 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira e vamos com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas iniciou o ano legislativo com a realização da primeira reunião ordinária de 2024. O presidente, vereador Luiz Rossini, falou das expectativas do trabalho com as discussões e votações de projetos importantes para Campinas, como resultado de muitos debates que ocorreram em comissões ou pela sociedade. Nós temos ainda algumas questões importantes que a Câmara tem se debruçado, tem debatido, tem acompanhado, que vão desde os projetos de desenvolvimento da cidade, como o PIDES, que trata de uma questão específica na região do Ciatec, em Barão Geraldo, como a alteração da lei de uso e ocupação dos solos, que para dar mais dinâmica, acelerar a emissão de alvarás, a aprovação de empreendimentos na nossa cidade. Nós temos a preocupação com relação às enchentes, os debates acerca das medidas e obras necessárias para conter as enchentes, ou minimizar os efeitos das enchentes, né, porque são consequências das mudanças do clima que todas as cidades estão enfrentando, e nós precisamos preparar Campinas para enfrentar essas situações. A construção dos piscinões foram objeto de debate, comissão especial de estudo da Câmara. A Câmara vai estar acompanhando a execução, fiscalizando essa obra. Assim como a questão da saúde, você viu que é sempre um tema recorrente, o orçamento da cidade de Campinas de saúde talvez seja o maior do município. Quase 30% do orçamento da cidade é direcionado à saúde, e aí parece que é insuficiente para resolver todos os problemas. Mas a saúde é algo importante e a gente tem que continuar lutando para que as unidades de saúde, os hospitais, pronto atendimento, sejam equipados adequadamente, inclusive com recursos humanos, para garantir a atenção da saúde da população. Esses temas todos têm sido objeto de debate na Câmara. E a partir desse debate, a Câmara tem apresentado projetos de lei, indicações, requerimentos, para dar a sua contribuição para melhorar o atendimento da nossa população. Falei da saúde, mas vale para educação, segurança, habitação. Eu estou muito animado com 2024, tenho certeza que vai ser um ano de muito trabalho, de grande produtividade de todos os vereadores.
O presidente Luiz Rossini ainda lembrou que, apesar de não ocorrer reuniões ordinárias, janeiro foi um mês de intenso trabalho para os parlamentares. O recesso parlamentar significa só não haver as reuniões ordinárias, onde são debatidos e votados os projetos aqui na Câmara Municipal. Mas isso não significa que a Câmara esteja fechada e que os vereadores não estejam trabalhando, assim como os funcionários da casa. Então, porque a cidade é dinâmica, os problemas continuam aparecendo, início de ano sempre é um ano que surge problemas principalmente de chuva, mato alto, buraco nas ruas, início de aulas. Então, às vezes, a população solicita e demanda ainda mais os vereadores nesse período. Então, os vereadores continuaram o seu exercício trabalhando e a quantidade de indicações e requerimentos apresentadas nessa primeira reunião só uma demonstração de que a Câmara esteve ativa durante esse período todo. E 8 projetos foram analisados na noite desta segunda-feira aqui na Câmara de Campinas. Em análise inicial, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que concede benefícios de licença e abono às servidoras e empregadas públicas da Prefeitura Municipal de Campinas em situação de violência doméstica, familiar e contra a mulher. O líder de governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad, detalhou a proposta. 180 dias, de licença, mais o abono podendo ser renovado por mais 180 dias. Então acho que é um aprimoramento daquilo que é importante, mais um instrumento para a gente preservar as nossas mulheres, preservar a integridade, não só física como moral das nossas funcionárias, das nossas empregadas. É a mulher que porventura tiver algum tipo de agressão, se dirigir a quem de fato possa estar constatando, isso for levado à luz da lei e ela receber ali uma declaração, um instrumento judicial de que ela tem que ser protegida, ela tem que ter uma medida protetiva, ela apresenta isso a quem de direito, ou quem de fato, dentro da Prefeitura Municipal, para preservar primeiro a sua integridade e depois também o seu direito ao afastamento e ao abono, não perdendo os seus vencimentos. E durante a discussão do projeto, a vereadora Marina Conte lembrou que essa foi uma proposta feita por ela anteriormente e que agora é apresentada pelo Executivo. E eu fico feliz que o projeto que eu tenho apresentado tenha inspirado o projeto que está em votação agora. Conversei isso com o presidente Rossini, conversei com o líder do governo, com o vereador Paulo Haddad, e entendo que é uma satisfação muito grande, que mesmo que por outros caminhos, mas que uma iniciativa da minha autoria tenha inspirado o projeto do Executivo para que a gente possa fazer esse programa Proteja Servidora. Lembrando que, para se tornar lei, o projeto ainda precisa voltar ao plenário e ser aprovado em votação definitiva em segunda análise e depois ser sancionado pelo prefeito. Bom, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque projeto de lei de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic pretende instituir aqui no município a chamada tarifa animal, ou seja, a redução na tarifa de água e esgoto para protetores independentes e entidades protetoras dos animais vítimas de maus tratos. Além de garantir o bem-estar dos bichinhos resgatados, o objetivo é ajudar na manutenção dos lares temporários que acolhem cães e gatos. O vereador Rodrigo da Farmadic protocolou o projeto de lei complementar número 10 de 2024, estabelecendo a implantação da tarifa animal de consumo de água, e exclusivamente para entidades e pessoas que atuam pela manutenção da saúde e bem-estar de animais vítimas de maus tratos e abandono em Campinas. Fui procurado por ONGs e protetoras dos animais, inclusive faz um serviço muito importante para a cidade de Campinas e também nas demais cidades do nosso país.
país, mas falando especificamente da nossa cidade, nós tivemos um problema que a tarifa de água e esgoto na cidade de Campinas, de fato, ela tem um valor elevado, até por conta da qualidade que nós temos do serviço. De acordo com a proposta, serão beneficiadas entidades protetoras e organizações não governamentais, responsáveis por mais de 70 animais domésticos resgatados, devidamente reconhecidas pelo poder público e com efetivo exercício na atuação da proteção animal. O projeto vai beneficiar também aqueles protetores independentes que são cadastrados na prefeitura, como a Dona Isaura, que é responsável por quase 130 gatos entre adultos e filhotes. Protetora há 4 anos, a aposentada chega a gastar em média R$ 350 com a conta de água todos os meses. Porque como aqui é grande, tem a frente, tem lateral, tem quintal e é muito gato. Então a gente gasta água porque a gente tem que lavar todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. A gente tem várias vasilhas esparramadas pelo quintal todo e que a gente tem que estar limpando. E no dia seguinte a gente joga tudo, mesmo no quintal, que é para repor essa água fresca. Ia ajudar muito a gente. Muito, porque a gente tem muito bicho, né? Por isso, segundo o parlamentar, o projeto de lei busca melhorar as condições para o funcionamento dos lares temporários que recebem esses animais. Porque imagina, você tem às vezes de 5, 10, 15, tem protetores que cuidam até de 50 animais abandonados. Você precisa ter água para os animais, precisa fazer a limpeza e manutenção do recinto do local no qual eles são cuidados. E a tarifa, de fato, ela acaba sendo muito cara, porque ela é escalonada aqui na cidade de Campinas. A determinado metro cúbico consumido, ela tem um valor. Quando ela ultrapassa aquela faixa, o valor ela aumenta. E a maioria dos cuidadores, eles sobrevivem com muitas vezes de doação. É um trabalho que eu falo que é para poucos e é para louco, porque isso aqui é um vício que não tem fim. E a gente fica com dó e vai abraçando, né? A causa toma conta da gente. Tanto protetores independentes quanto entidades protetoras deverão ter registro como responsável pelos animais, inclusive no RGA, o Registro Geral Animal. O serviço que o município de Campinas ele faz, mas ele não dá conta de fazer, de atender todos esses animais que são inclusive vítimas de maus tratos, vítimas de abandono. Então, assim, eles fazem um trabalho muito importante que é obrigação do poder público. Então, essa parceria é muito importante, você criando essa tarifa social, a gente apelidou ela tarifa social animal, vai dar condições para que eles continuem fazendo esse trabalho que é muito importante para a cidade de Campinas. A gente vai ficar torcendo para que dê certo, vai ser muito bom. A vereadora Débora Palermo protocolou uma indicação solicitando reparos em passagem de fauna em Joaquim Egídio para evitar riscos a animais silvestres e aos motoristas. A indicação protocolada pela vereadora Débora Palermo pede à prefeitura que sejam feitos reparos em uma passagem de fauna da estrada municipal Isabel Fragoso Ferrão, em Joaquim Egídio. Foi feito com o piso intertravado por conta da questão da água, né? E também porque quando você o carro entra no intertravado, automaticamente você já reduz, né, a velocidade. Mas ali parece que não está funcionando, o pessoal continua abusando da velocidade. Então a gente tem que recorrer a outros recursos para poder ajustar ali, usar todo mundo sem prejudicar o meio ambiente, sem colocar vidas em risco, sejam de pessoas ou de animais. E nós temos ali todo tipo de animal, inclusive onça, nós temos ali, eu mesma vi há poucos anos atrás, uma onça atravessou na frente do meu carro. Então eu sou testemunha ocular que temos vários animais ali e precisam ser preservados, eles estão no espaço deles, né? Ali é uma área de proteção ambiental, eles precisam ser protegidos. Nós podemos usar, mas nós temos que ter consciência que ali o espaço é deles. Quando a passagem está obstruída, como é o caso aqui, aumentam as possibilidades dos animais atravessarem a pista
consequentemente serem atropelados, colocando em risco não só a vida deles, como também dos motoristas. Bom, o motivo dessa indicação é que a CAM foi recentemente inaugurada. E, infelizmente, parece que por remoção de algumas árvores que caíram, alguma coisa assim, uma delas ficou danificada. E uma passagem de fauna danificada, ela não tem, né, ela não consegue atender a necessidade dos animais, que é passar por via ali aérea, que nós temos ali na CAN 127 as subterrâneas e as passagens aéreas. Essa é uma passagem aérea e precisa ser feito o reparo quanto antes para evitar, né, o atropelamento dos animais silvestres, muitos animais ali ainda. Inclusive, a gente pediu também alguns redutores de velocidade, porque o pessoal tem corrido demais, tem muitos animais sendo atropelados ali. Nós já tivemos uns 4, 5 acidentes, capotamentos, acidentes até graves lá, pelo excesso de velocidade, numa área de APA, né? As passagens de fauna ligam os dois lados de uma via, possibilitando que os animais passem de uma área para outra sem entrar na estrada. Então, as pessoas, infelizmente, a gente não gosta de pedir redutor de velocidade, porque ninguém gosta de radar, ninguém gosta de lombada, mas, infelizmente, pela imprudência de alguns, né, e pela falta de consciência, né, com o meio ambiente, com os animais, o respeito também aos animais e até pessoas, né? Esses dias um cavaleiro foi atropelado. O cavalo morreu e o cavaleiro ficou bem machucado ali na CAN 127. Então, para evitar esse tipo também de acidente, pedimos os redutores e para evitar o atropelamento dos animais, a recuperação dessa passagem aérea de fauna, que é muito importante. A Câmara Municipal de Campinas sediou palestras sobre as eleições municipais deste ano. Organizado pela Elecamp, a Escola do Legislativo, o evento contou com especialistas que trouxeram assuntos como o planejamento de um projeto eleitoral com foco na comunicação política dentro da internet. Assessores parlamentares e lideranças políticas participaram do encontro. A Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, promoveu 3 palestras sobre as eleições municipais de 2024, no plenário da Câmara Municipal na tarde da última terça-feira. Em 2024, nós teremos muitas atividades voltadas ao interesse dos assessores, dos futuros candidatos, né? Ano eleitoral, a gente tem várias temáticas já planejadas. O objetivo do evento foi apresentar ao público-alvo, como pré-candidatos, assessores parlamentares e lideranças políticas, uma ampla visão das etapas do planejamento de um projeto eleitoral, com foco na comunicação política no ambiente digital. Eleição 2024, do planejamento à comunicação política de resultado, foi o tema da primeira palestra, ministrada por Gilmar Arruda de Souza, estrategista de marketing político e eleitoral e especialista em comunicação política com 20 anos de carreira profissional. Durante a palestra, o especialista abordou sobre como o candidato pode se destacar, atrair, engajar e encantar os eleitores, além de trazer uma análise a respeito da disputa eleitoral deste ano. Você quer, enquanto candidato, entender o que está acontecendo dentro daquela disputa eleitoral. E entender o que está acontecendo dentro daquela disputa eleitoral diz respeito a entender, principalmente, as expectativas, os anseios, não é? O humor do eleitor. A segunda palestra foi realizada de forma remota. Cientista social pela Universidade de São Paulo, doutor e mestre em comunicação social, Kleber Carrilho trouxe um bate-papo sobre o cenário das eleições 2024. Atualmente, Carrilho é professor e pesquisador na Universidade de Helsinki, na Finlândia. O encerramento ficou por conta do jornalista Felipe Tonnet, que falou sobre como utilizar anúncios no Google, Facebook e Instagram para engajar eleitores e conquistar votos.
Tonê, que é especializado em teorias da comunicação pela Casper Libero e marketing político pela PUC São Paulo, tem mais de 10 anos de experiência em campanhas eleitorais para diferentes cargos eletivos. Primeiro, precisa ter um objetivo. Vale para o conteúdo que você vai postar, mas nesse caso eu vou falar sobre o impulsionamento. O seu impulsionamento tem que ter um objetivo. E é isso que falta em 80%, 90% dos políticos que já impulsionam. Lembrando que o primeiro turno das eleições municipais acontece no dia 6 de outubro. Já o segundo turno, caso haja necessidade, acontece no dia 27 do mesmo mês. A votação será para os cargos de prefeito, vice-prefeito e também vereador. Para conferir o conteúdo das palestras na íntegra, acesse o YouTube da TV Câmara Campinas. 1h mais 33 minutos, olha só, você que está nos acompanhando, sabe como é que funciona a sua pontuação score, a pontuação de crédito e como mantê-la positiva? Tudo isso você confere a partir de agora. É o nosso quadro que está na ponta do lápis. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Na Ponta do Lápis. Hoje o nosso tema é a pontuação score, a famosa pontuação de crédito que indica se você é um bom pagador ou não. Quem já teve um empréstimo negado sabe bem do que eu estou falando. Um assunto um pouquinho complexo, por isso eu estou aqui com o professor Isaías de Carvalho Borges, ele que é professor do curso de Economia da Faculdade PUC Campinas e vai nos explicar e tirar todas as dúvidas da pontuação score, né, dessa pontuação de crédito, como que ela funciona, principalmente como aumentá-la. Professor, obrigado por nos receber aqui. Professor, primeiro de tudo, para o pessoal que está em casa, o que é, e não sabem ao certo, o que é essa pontuação score, essa pontuação de crédito? O senhor poderia nos explicar? Sim. Essa pontuação é um indicador utilizado pelas instituições financeiras, aquelas que concedem crédito, para classificar os tomadores de crédito, as pessoas, de acordo com o seu risco de inadimplência. Quem está concedendo um crédito, quem está concedendo um empréstimo, a grande questão para eles é esse risco da inadimplência. Então, o objetivo desse índice, desse indicador de crédito, é exatamente permitir ao banco ter uma melhor condição de avaliar o quanto cada pessoa, né, a chance de cada pessoa de pagar o empréstimo ou não. E essa pontuação de crédito, ela vai de 0 até 1.000 pontos? Isso, ela vai de 0 até 1.000. Quanto maior essa pontuação, menor é a chance de inadimplência, portanto, melhor vamos supor, maior a chance de pagamento dessa pessoa. De 0 a 300, seria um indicador de alto risco, de 300 a 700, médio risco, e de 700 até 1.000, baixo risco. Certo? Então, cada pessoa, de acordo com a metodologia utilizada por essa instituição, vai ter um número. E como que é feito esse cálculo dessa pontuação de crédito? Esse cálculo ele é calculado a partir de algumas variáveis. Primeiro, as variáveis pessoais, por exemplo, idade da pessoa e estado civil, por exemplo, solteiro, casado. Segundo, nível de renda e comportamento da pessoa enquanto consumidor. Por exemplo, se a pessoa ela usa cheque especial todo mês, se a pessoa usa muito rotativo do cartão de crédito, assim por diante. E terceiro, a mais importante, é o histórico da pessoa enquanto pagador. Então, se aquela pessoa já teve ou não caso de inadimplência, se tem dívida não quitada, ou se aquela pessoa tem 20, 30 anos de um histórico de bom pagador. Então, são esses três conjuntos de variáveis que são utilizados para calcular esse indicador, esse número, para chegar nesse número que vai de 0 até 1.000. Uma pessoa que tem as contas em dia, mas ela só utiliza só o débito, utiliza pouco a questão do crédito. Não quer dizer que ela vai ser um bom pagador ou não, vai ter uma pontuação alta ou não, né, professor? Então,
A pontuação, ela é calculada a partir de informações que a pessoa fornece ao sistema financeiro de suas compras a crédito. Então, isso. Se a pessoa, por exemplo, às vezes uma pessoa é hipercontrolada, tem uma excelente administração financeira, tem um alto nível de renda e que não gosta de comprar crédito. Então, essa pessoa, as instituições financeiras muitas vezes não sabem muito bem se ela é uma boa pagadora ou não. Então, muitas vezes, para a pessoa melhorar o seu score, melhorar o seu indicador, ele deveria se expor mais, né, à avaliação. Como é que ela vai se expor? Fazer compras a crédito, tomar crédito e, durante aquele período vigente do crédito, demonstrar que ela é uma boa pagadora. Certo. E, professor, muita gente acho que deve estar se perguntando como que faz para descobrir a pontuação de crédito dela. Como que... Isso é muito fácil. O caminho mais curto é entrar no site do Serasa e lá tem todo o caminho necessário para você descobrir o seu score. É só fornecer as informações, né? Você entra no link e o site vai pedindo as informações necessárias para você descobrir o seu score. E outra pergunta que o pessoal também deve estar se fazendo, o porquê é importante, do que adianta a pessoa descobrir, ver como que está a pontuação dela de crédito? É muito importante porque esse score, ele é utilizado para as instituições financeiras na hora de conceder um crédito. Então, o teu score vai influenciar duas coisas. Primeiro, a chance de você conseguir o crédito ou não. Dependendo do seu nível, se ele for muito baixo, você pode sequer conseguir o crédito. Segundo, esse score também vai determinar a taxa de juros que você vai pagar. E por que isso é muito importante no Brasil? O Brasil é um país de crédito caro. Então ele é escasso, tem pouco crédito e por isso também que ele é caro. Então se você tem um bom score, você consegue com mais facilidade e pagando menos juros do que em outras situações. Outro detalhe, a chance de conseguir crédito e os juros que as pessoas pagam depende desse score, mas também depende das condições macroeconômicas. Por exemplo, numa época de crise, fica mais difícil conseguir crédito. Então, numa época de crise, em que as instituições financeiras que concedem crédito ficam mais conservadoras, com mais medo de inadimplência, as pessoas que têm um score maior também têm mais chance de conseguir crédito nessas condições mais difíceis econômicas. Porque essa questão é importante, porque a instituição que te empresta o dinheiro precisa saber se você vai conseguir honrar e pagar, né? Sim, porque a grande questão do mercado financeiro é essa, né? A grande dificuldade, a variável mais importante para quem fornece crédito é ter uma condição de avaliar as chances ou os riscos de inadimplência daquele crédito que está sendo concedido, né? Então, o que as instituições querem, num mundo perfeito, num mundo ideal, elas gostariam de emprestar com risco de inadimplência zero. Mas isso não tem como ser calculado, até porque, às vezes, pagar ou não pagar um empréstimo, às vezes não depende também só se a pessoa é honesta ou não. Às vezes, imprevistos acontecem. Uma enchente, a pessoa perde tudo, né? Então, risco zero não existe, mas elas buscam minimizar esse risco. E o objetivo desse score é isso. A partir do histórico da pessoa enquanto pagador, a partir do perfil enquanto consumidor e a partir de outras variáveis como idade, renda e estado civil, ele consegue fazer prever mais ou menos qual é a chance daquela pessoa de ser inadimplente ou não. Uma pontuação maior aumenta as chances da pessoa de conseguir crédito no mercado. Sim. Já uma pontuação menor diminui essa chance. Exatamente. Quanto menor a pontuação, na medida que a pontuação vai caindo, vai diminuindo a chance de você conseguir empréstimo e, caso você consiga, provavelmente você vai pagar um juros maior. O contrário é verdadeiro. Quanto maior essa pontuação, maior a chance de você conseguir empréstimos e também conseguindo, muito provavelmente você consegue negociar melhor a taxa de juros. Lembrando que acima de 700 você é considerado um cliente de baixíssimo risco. Então aqui você tem, de acordo com a avaliação das instituições financeiras, muito maior facilidade de conseguir o crédito e também maior espaço para negociar a taxa de juros. Abaixo de 300, você é considerado de altíssimo risco.
inadimplente. Então, por exemplo, em condições de crise econômica, dificilmente as pessoas que têm esse score conseguiriam o crédito. E se conseguir, provavelmente vai conseguir com uma taxa de juros muito elevada. E como que essa pessoa que tem um baixo crédito, uma baixa pontuação de crédito, consegue aumentá-lo? O que ela precisa para conseguir primeiro, uma pontuação positiva? Sim, primeiro, se tiver dívida, buscar negociar, quitar, né? No Brasil, de vez em quando, você tem períodos em que as instituições financeiras dão essa oportunidade para as pessoas renegociarem dívida e tal. Quitando, aí você tem que ter um período para demonstrar para as instituições financeiras que você é um bom pagador, porque aí vem o histórico. Então aí é importante, depois que as dívidas estão quitadas, você comprar a crédito e durante aquele período de vigência daquele crédito, você demonstrar que você é um bom pagador. A única forma, né, de você melhorar esse score é através do seu comportamento enquanto tomador de crédito. Essa mudança de comportamento. É claro que outras variáveis podem contribuir, por exemplo, uma mudança de emprego, uma renda maior e etc. Mas a principal é o comportamento da pessoa enquanto tomadora de crédito. E é importante deixar claro, né, professor, que não adianta buscar uma fórmula ou um método infalível para aumentar a pontuação de crédito, porque isso não existe, né? Não existe. Essa forma não é exata, né? Isso é outra coisa. Existe esse score, por exemplo, do Serasa, do SPC, mas as instituições financeiras, os bancos também têm os seus indicadores. Agora, se eu não fizer a minha parte, com certeza o meu score não vai aumentar. Fazendo a minha parte, há uma grande chance dele aumentar, né? Então, mas não há sim uma certeza e nem tem como prever. Eu vou fazer um crédito, um empréstimo de 50 mil durante 2 anos, vou pagar e aí, quem sabe, com isso, o meu score ultrapasse os 700 pontos. Isso não tem como saber, certo? Então, a principal dica para o pessoal que está em casa, o que é para ter uma pontuação alta ou aumentá-la, qual que é a principal dica, professor? A principal dica, primeiro ponto, administrar bem as suas finanças para que você não caia em situações de inadimplência, certo? Caindo em inadimplência, buscar resolver isso da melhor forma, com a maior velocidade possível. E depois que isso seja regularizado, você tem que ter um período aí de, entre aspas, bom pagador para que esse score possa melhorar. Então é necessário ter uma boa educação financeira. Sem dúvida, a educação financeira é o primeiro passo. Porque com educação financeira, você vai, primeiro, depender menos de empréstimo, você vai se endividar menos. E com boa administração financeira, quando você se endividar, você também vai conseguir ajustar suas finanças para poder pagar esse empréstimo. Então a educação financeira é o primeiro passo para que você tenha um score elevado. É isso então, professor. Muito obrigado pelas dicas. Espero que o pessoal de casa tenha anotado tudo. Muito obrigado por ter nos ajudado a explicar o que essa pontuação score, a pontuação de crédito. E na próxima semana a gente volta com mais um Na Ponta do Lápis. Lembrando para vocês curtirem a nossa rede social, o nosso Instagram, o nosso Facebook e acompanhar toda a nossa programação no YouTube, no TV Câmara Campinas. Muito obrigado e até a próxima. A adoção é um ato de amor. E os animais do nosso quadro Adote um Bichinho são todos tratados, castrados e com a carteirinha de vacinação em dia. Então confira esta ótima oportunidade. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Amigos dos Animais de Campinas tem 2 focinhos esperando por um lar. O Luca tem 1 ano
Muito simpático e amoroso, um almigão irresistível. Participa das feiras de adoção desde filhotinho. Ele tem porte médio, castrado, vacinado, se dá bem com outros cachorros, muito fácil de se apaixonar. Outro que está na fila para adoção é o Dedé. Ele precisa de uma nova família. Dedé era muito feliz e amado, filho único, tinha até o seu quarto no apartamento onde morava, mas infelizmente sua tutora faleceu. Ele está castrado, é um filhotão de 1 ano e meio, mas atenção, o Dedé precisa ser filho único. Para você adotar um bichinho da Associação Amigos dos Animais de Campinas, entre no site e preencha o formulário de pré-adoção. Os protetores independentes também têm bichinhos esperando por uma família. Esses lindos bebês estão com 2 meses e estão no aguardo de uma família que tenha muito carinho e cuidado para chamar de sua. Para quem quiser adotar, entre em contato pelo número disponível. Esse filhote está com 2 meses, prontinho para ser adotado. Ele vai precisar de muito carinho e atenção, porque ele ainda é muito pequeno. Se você está procurando um filhotinho, esse cãozinho é o ideal. Entre em contato com a protetora independente. Esses 2 filhotes de Border Collie estão com 2 meses, vacinados e vermifugados. Eles são cachorros que precisam de muita atenção, cuidados e tempo. Se você se interessou, entre em contato com o número que está na tela. Esse doguinho é o Marrom. Ele anda dando umas voltinhas pelo distrito de Sousas e frequentando os estabelecimentos, mas está em busca de um lar adequado e cheio de amor. Marrom tem aproximadamente 2 anos e é extremamente carinhoso. Se você estiver procurando um companheiro, Marrom é um amigo perfeito. Esses gatinhos já estão disponíveis para adoção. Tem machos e fêmeas, com um pouco mais de 2 meses, lindos e usando a caixa de areia e comendo ração. Se estiver pensando em um bichinho para fazer parte da família, fale com a protetora. Essa pitilata é um docinho, muito boazinha e meiga. Foi resgatada em um terreno com vários cães. Ela foi retirada apenas para castrar e conseguiu um cantinho para se recuperar da cirurgia. Se a docinho não achar uma família, infelizmente vai ter que voltar para o mesmo terreno. Se você quiser mudar o destino dela, entre em contato com a protetora. Esses 2 gatinhos têm 2 meses e já estão vermifugados. Eles foram resgatados e precisam urgentemente de uma família. Se você quiser adotar, mande uma mensagem para a protetora Sol. Semana de tempo quente aqui em Campinas, é o verão dando as caras, então amanhã, quarta-feira, o sol aparece durante todo o dia, com a presença de algumas nuvens e com isso, no fim da tarde, pode cair aquela chuva típica desta época, né? Forte, mas rápida. Sobre as temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela, então para amanhã, quarta-feira, 7 de fevereiro, mínima de 20 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. E olha só, eu tenho um convite a fazer a você que está nos acompanhando, hein? Daqui a pouco, às 3 horas da tarde, tem o programa Questão de Ordem ao vivo sobre o Fevereiro Violeta, a luta contra o analfabetismo, já que Campinas possui quase 15 mil analfabetos. Então, é um debate que vai acontecer e eu te espero. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e o nosso telejornal retorna amanhã ao meio-dia ao vivo. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.